Bom dia, pessoal. Eu espero que estejam todos bem, que a graça de Deus, o amor de Deus esteja com cada um de vocês no dia de hoje. Nós estamos no mês de janeiro, iniciando um novo ano. Gostaria de informar que nós estaremos agora estudando um pouco a Palavra de Deus na Escola Bíblica Discipuladora. Nós temos aqui um tema colocado para o dia de hoje, mantendo o foco em Deus. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos para não se esquecerem que hoje às 19h30 nós teremos o nosso culto em louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos iniciar, mas nós vamos orar primeiro, falar com Deus para que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento. Eterno Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, pela noite que tivemos, pelo momento, Deus, que estamos vivendo, que o Senhor possa estar conduzindo as nossas vidas, guardando, Deus, a vida de cada um de nós. Que nesse momento nós possamos ter, ó Deus, o nosso entendimento aberto para entender a Tua Palavra e colocar em prática no nosso dia a dia. Seja abençoando, Deus, a vida das pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que da mesma forma o Teu amor e a Tua graça possa estar com cada um deles nessa manhã. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito por nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mantendo o foco em Deus. Nós vamos falar alguma coisa a respeito de um homem conhecido como Zorobabel. Quando nós começamos a lembrar a respeito da saída do povo de Deus do cativeiro babilônico, nós costumamos lembrar muito de Neemias. Neemias não foi um marco, mas houve 3 homens que foram muito importantes nessa saída do povo. E um desses homens foi Zorobabel, que é o foco, é o tema do nosso assunto de hoje. O texto está registrado em Esdras, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Mas para nós entendermos o que está escrito aqui, eu gostaria só de fazer um apanhado histórico para nós entendermos o que está acontecendo. Quando o povo de Deus ele foi levado cativo para o Egito, e lá no Egito ele passou 420 anos como escravo. Boa parte como escravo, no início não, mas no final eles eram escravos. E quando eles foram libertos com a mão poderosa de Deus, por intermédio de Moisés, eles foram conduzidos até a entrada de Canaã. Chegando na entrada de Canaã, o povo ficou com medo de entrar e tiveram que ficar 40 anos no deserto. Quando eles retornam para a entrada de Canaã, Moisés morre e Josué assume a liderança do povo. Sob a liderança de Josué, o povo entra em Canaã, vence os povos que ali habitavam e o povo é estabelecido. E no estabelecer o povo, são distribuídos em 12 regiões. São 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Essas 12 tribos são estabelecidas e começam a ser governadas por juízes, porque após a morte de Josué, juízes são levantados por Deus para conduzir o povo. Quando chega no tempo do juiz Samuel, também profeta, o povo começa a pedir um rei, que eles queriam ser governados da mesma forma como os povos vizinhos, eles queriam um rei. E Deus concede ao povo o direito de ter um rei, e o povo escolhe Saul. Saul vai liderar o povo de Israel por 40 anos. Depois desses 40 anos de governo de Saul, Saul morre, Davi assume o reinado do povo de Israel e também governa o povo de Israel por 40 anos. Após a morte de Davi, Salomão, filho de Davi, assume o trono e vai governar também por 40 anos. Então são 120 anos de reino considerado como Reino Unido, em que as 12 tribos elas estão juntas. Nesse período, após a morte de Salomão, o Reino Unido ele vai se desfazer, porque os 2 filhos de Salomão vão brigar pela liderança do povo, Roboão e Jeroboão. Roboão ele assume a liderança da tribo de Judá e Benjamim, que vai ser conhecida como a tribo do sul. Jeroboão ele consegue arrebanhar as outras 10 tribos, que vai formar a tribo do norte, tribo de Israel. A tribo do norte de Israel, eles fazem capital em Samaria. A tribo do sul, Judá, vai formar sua capital em Jerusalém.
E assim se passam, e 19 reis nesse período são levantados, nesse período em que o reino de Israel é dividido. 19 reis vão governar Israel, o reino do norte. 19 reis vão governar o reino do sul, Judá. Os 19 reis que governaram Israel, nenhum deles fizeram o que era da vontade de Deus. Nenhum deles foi reto diante de Deus. Dos 19 reis que governaram Judá, todos eles buscaram fazer a vontade de Deus, naquilo que estava possível. Os reinos de Israel, eles se voltaram tanto contra o Senhor, que Deus vai levantar o império assírio, que vai invadir a tribo do norte, a tribo de Israel. O reino de Israel, ele vai ser invadido pelo reino assírio. Ele domina aquele reino. O que ele faz? O reino assírio, eles eram um povo muito tremendo, eles eram um povo mau. E eles faziam o que? Eles pegavam toda a liderança do povo e levavam para outros povos que também eram cativos deles. E com isso eles quebravam a liderança do povo. O povo que ficou ali na região de Samaria era o povo mais pobre, o povo simples. A gente poderia dizer que o rei da Assíria, o que ele fez? Ele levou os políticos, os engenheiros, os médicos, os professores, os cientistas, os grandes homens, os pensadores, eles levavam cativo e deixavam o povo sem liderança. Parte do povo de Samaria, do povo de Israel, se refugiou também em Jerusalém. E o que nós temos, a notícia que nós temos, é que o povo de Israel ele foi totalmente dizimado. Não se tem notícia mais dos descendentes das 10 tribos de Israel. Mas a tribo de Judá permaneceu. Mas chega um tempo que a tribo de Judá também começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar a respeito daquilo que Deus queria, que o povo de Deus, o povo de Judá, a tribo de Judá deveria se voltar para o Senhor. Mas o povo não ouve aquilo que Jeremias fala. E Jeremias diz: se vocês não se voltarem para o Senhor, vocês vão ser levados cativos e vão passar 70 anos cativo, como escravo. O povo não dá ouvido. E Deus levanta, permite a invasão do povo de Judá, a invasão de Jerusalém, pelo reino da Babilônia, que na época era governada pelo imperador Ciro. Eles invadem Israel, Ciro não, Nabucodonosor, que invade Israel, fez confusão, e faz a mesma coisa, leva o povo cativo para a Babilônia, deixando apenas uma parte pequena, a parte mais pobre, naquela região de Jerusalém. E os muros da cidade são destruídos, o templo é destruído, e o povo vai cativo para a Babilônia e vão passar 70 anos na Babilônia. Chegando lá, após passar esses 70 anos, muita coisa aconteceu, mas Deus permite que agora sim o rei Ciro invada, que era um rei persa, invada a Babilônia e domine Babilônia, tomando a liderança do povo de Israel. E o rei Ciro, ele governava de forma diferente. O povo persa, eles preferiam dar liberdade aos seus cativos, permitir que eles adorassem os seus deuses, que eles voltassem às suas atividades, e com isso o povo viver em paz pagaria tributos ao povo persa. E agindo dessa forma, pensando dessa forma, é claro que nós vamos ver a intervenção de Deus nessa situação. Ciro ordena a saída do povo de Deus que estava cativo nessa região que era da Babilônia. Agora o rei Ciro, através da liderança do Império Persa, toma conta e começa a liberar o povo. Na liberação do povo nós temos muita notícia, como eu falei no início, de Neemias, mas acontecem 3 êxodos, 3 saídas, em 3 oportunidades diferentes. A primeira vai acontecer exatamente nessa situação que nós vamos ler, em que quem vai conduzir o povo de volta a Jerusalém é Zorobabel. Zorobabel que vai estar conduzindo o povo de volta a Jerusalém. E é o texto que nós vamos ler, porque ele vai voltar a Jerusalém com a incumbência de reconstruir o templo que havia sido destruído.
Então, Zorobabel vai ter esse compromisso. Zorobabel, ele é tido como governador de Judá, porque ele era um líder político. Ele era descendente da linhagem de Davi. Nós vamos encontrar ele, portanto, ele era da linhagem real. Ele, inclusive, nós vamos encontrar ele no Novo Testamento fazendo parte da genealogia de Jesus. Ele faz parte da genealogia de Jesus, Zorobabel. Então, ele era um homem que vai ter agora o compromisso de voltar a Jerusalém e reconstruir o povo, e reconstruir o templo. E o texto que nós vamos ler fala a respeito disso, que era necessário manter o foco naquilo que Deus queria na vida de Zorobabel, para que ele pudesse concluir a construção do templo, a reforma do templo. Então nós vamos ler o texto que fala em Esdras, é registrado em Esdras, capítulo 4, versículo de 1 a 3. E diz assim a palavra de Deus: assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias, e lhes propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar o vosso Deus, e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá, que é Josué, e os outros líderes da família de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então nós temos aqui uma situação em que, quando Zorobabel começa a construção do templo, ele começa novamente a reerguer o templo, um grupo daquela cidade vai chegar perto dele e fazer uma proposta de construir junto. É claro que Zorobabel percebeu alguma coisa de errado, falou: nós vamos construir, não queremos a ajuda de vocês, porque às vezes, irmãos, alguma ajuda é melhor você fazer sozinho do que com determinadas pessoas que às vezes vêm para atrapalhar e para intervir, né, no seu propósito e tentar desviar você do foco. E o que vai acontecer? Zorobabel começa a levantar o muro, aqueles homens vão escrever uma carta de volta a Ciro para tentar impedir a construção do muro, e eles conseguem. O muro, Zorobabel, junto com a liderança e o povo que estava ali, conseguiu levantar, preparar a estrutura do templo, os alicerces, deixou tudo pronto, mas não conseguiu levantar as paredes, porque por conta da intervenção desses homens que foram até o rei, né, ao rei Ciro, eles conseguiram embargar aquela obra. E o povo, a partir dali, como perdeu o foco, começaram a viver as suas próprias vidas, começaram a fazer aquilo que tinham que fazer no seu dia a dia e esqueceram-se do templo. Mas o templo precisava ser erguido, era necessário voltar à obra. E Deus vai levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias, para alertar o povo daquilo que eles estavam fazendo. Então nós vamos encontrar na profecia de Ageu, quando Ageu fala ao povo aquilo que eles deveriam fazer. Em Ageu capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ler aquilo que está acontecendo. Porque com a morte de Ciro havia morrido, já haviam se passado cerca de 16 anos, e a construção do templo estava parada há 16 anos. Ciro vai morrer, vai assumir no lugar de Ciro o rei Dario. Ele assume o templo, e nesse tempo o povo de Deus vai voltar a construir. De que maneira? Ageu, através da orientação de Deus, vai falar para o povo o seguinte, Ageu capítulo 1, a partir do verso 3. Por este motivo a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento,
enquanto a minha casa continua em ruínas, assim ordena Yahvé Tsabá, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai o Baiti, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta Yahvé. A partir da palavra de Ageu, que começa a liderar o povo, a falar a respeito daquilo que Deus queria, Zorobabel novamente se levanta junto com Josué, o sacerdote, e motivam o povo a voltar à construção, a voltar a reerguer o templo. E em Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar o seguinte: ora, os profetas Hagai, Ageu e Zacarias, bem-ido, Zacarias filho de Ado, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém, em o nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus, que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Ageu e Zacarias vão encorajar, vão começar a trabalhar junto com eles para que a construção do templo tivesse a sua concretização. E depois de 16 anos, eles voltam a reconstruir o templo. Quando eles começam a reconstruir, porque essa missão eles tinham, era uma missão que cabia a eles, começa a reconstruir o templo, o povo de Deus começa a observar que o templo, esse segundo templo, esse outro templo, não tinha a beleza, não tinha a riqueza que tinha no templo do rei Salomão. Não tinha a mesma magnificência, não era maravilhoso como era o outro. Eles perceberam que esse templo era um pouco mais simples. O momento era diferente. O povo estava vivendo na dependência de um rei persa. Eles não tinham a riqueza que Salomão tinha. Então, eles começaram a achar que aquele templo não tinha a mesma influência, não teria a mesma influência, não teria a mesma beleza que o templo anterior. E nós vamos ver que o profeta Ageu vai se levantar, junto com o profeta Zacarias, e eles vão dizer para o povo: a glória deste último templo será maior do que o primeiro. Nós costumamos ouvir muitas pessoas falarem assim: a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. E são usados esses termos como motivação para que as pessoas façam, porque aquilo que você vai fazer a partir de agora vai ser melhor do que o que você fez antes. São formas de motivação que se usa, e usam muitas vezes esse versículo dessa forma: a obra do segundo templo vai ser maior do que a primeira, a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira. Mas o texto diz: a glória deste último templo, não é do segundo, deste último templo, será maior do que a primeira. Porque quando você fala em primeiro, segundo, dá a ideia de terceiro, de quarto. Mas esse templo que eles estão construindo vai ser o último. Porque quando chegar lá na época de Jesus, Jesus vai dizer que naquele templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E quando ele fala que a glória desse último templo vai ser maior do que a da primeira, por quê? Porque nesse último templo, nesse novo templo que eles estão construindo, Jesus, o Filho de Deus, vai passar por ali e vai fazer toda a diferença. A presença de Jesus faz toda a diferença e vai fazer toda a diferença naquele templo, porque lá na frente Jesus vai usar inclusive aquele templo para pregar e para falar a respeito do seu reino que ele estava instaurando a partir da sua vinda.
Então nós podemos ter certeza que quando Jesus vem e entra e passa pela sua vida, ele vai fazer toda a diferença. A exemplo que nós estamos tendo aqui, a glória desse último templo será maior do que a primeira. A glória na sua vida será maior quando Jesus entrar. Quando Jesus passar a fazer parte da sua vida, você passar a fazer parte desse reino, aí você vai fazer parte de uma igreja que tem o Senhor Jesus como cabeça, e essa igreja tem uma missão, e nessa missão da igreja, cada um de nós temos um compromisso, temos uma responsabilidade. Zorobabel teve o compromisso, a responsabilidade de trazer o povo nesse primeiro êxodo. Mais tarde, Esdras vai conduzir o povo no segundo êxodo, para auxiliar na construção dos muros, na reforma da cidade. E depois, no terceiro êxodo, Neemias vai vir para novamente acabar a obra do muro, reformar a cidade e também reconstruir a vida espiritual do povo de Deus. É isso que vai acontecer. Então, cada um deles, Zorobabel, Esdras e Neemias, fazendo parte de um mesmo reino, cada um deles vai ter uma responsabilidade, cada um deles vai ter uma função, e cada um vai tentar realizar da melhor maneira possível, segundo aquilo que Deus propôs no coração de cada um deles. Nós temos projetos, nós temos missão na nossa vida, nós temos compromisso, nós temos responsabilidade. Nosso projeto, eu ouvi há pouco tempo, achei muito interessante, eu vou passar para vocês alguma coisa que eu achei muito interessante essa semana. Nós temos projeto, nós temos missão, nós vamos realizando os trabalhos e aquilo que é proposto na nossa vida, mas em determinado momento nós pensamos assim: alguma coisa deu errado, a minha vida está dando errado, parece que nada está se encaixando. Eu fiz projeto no ano de 2019 para o ano de 2020 e tudo foi por água abaixo. A pandemia quebrou o meu negócio, a pandemia quebrou até a minha festa de casamento que eu tinha proposto fazer para 200 pessoas e tive que fazer com 20. A festa de aniversário do meu filho que eu planejei, meu filho foi uma coisa que eu esperei por tanto tempo, e a festa do aniversário do meu filho eu não pude fazer como eu queria. O meu emprego, que eu tinha tantos projetos, eu perdi, estou desempregado. E você pensa: a minha vida está dando errado, está dando tudo errado. Na realidade, algumas coisas acontecem na nossa vida sem que nós tenhamos controle. São mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Acontecem, as coisas acontecem. Agora, o que nós vamos fazer a partir daí? Zorobabel se propôs a construir, e ele veio com vontade de realizar aquela obra, mas inimigos se levantaram contra ele e a obra ficou parada por 16 anos. Mas ele voltou o foco através da palavra dos profetas e voltou à reconstrução, voltou a fazer a obra que estava proposto. Eu, quando penso nisso, que nós às vezes pensamos: a minha vida está dando errado. Não pense assim. Se nós formos pensar, por exemplo, na vida de José, ele foi jogado dentro de um poço. Eu diria que aconteceu na vida de José. Existem coisas que é da ordem da escolha, mas existem coisas que nós podemos tomar decisão, mas existem coisas que acontecem. Aconteceu, José foi jogado no poço. José depois foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana como escravo. Aconteceu na vida de José. Chegando lá, José foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Aconteceu na vida de José. José, ele era um jovem que, segundo a palavra de Deus, ele era um jovem bonito. E a esposa de Potifar começou a se agradar de José. Aconteceu na vida de José. Aquela mulher resolveu assediar José e ter relacionamento com José. Isso aconteceu na vida de José. Mas José, no momento em que aquela mulher vem até ele para ter relação com ele, a partir daquele momento
entrou ao momento da escolha de José. Agora não aconteceu, ela fez a proposta, mas José escolheu. Ele disse assim: eu não posso pecar contra meu Deus, eu não posso estar com você porque você é esposa do meu patrão, e eu não posso pecar contra meu Deus. José fez uma escolha. As coisas acontecem. Agora, segundo o grande teólogo Paul Sartre, ele diz assim: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é a atitude que você vai tomar a partir de agora. O adultério está beirando a sua porta. Acontece. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua resposta para esse momento? Qual vai ser o seu foco? A violência, a corrupção pode se apresentar diante de você como uma grande oportunidade. Acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece com os políticos. A corrupção acontece como uma grande oportunidade. O que você vai fazer com ela? Qual vai ser a sua resposta? Aí diz respeito ao seu foco. Em quem você está focado? Eu estou envolvido na droga, tive uma oportunidade de sair, mas estão me oferecendo novamente. Acontece. E vão oferecer. Mas qual a resposta que você tem para isso? Você precisa assumir uma postura. Você não pode achar que porque está se apresentando diante de você, você tem que aceitar. Você precisa dar uma resposta. Jesus, quando instaurou o seu reino, todas as vezes que ele levantava e trazia uma palavra ao povo, no final, ele esperava uma resposta do povo. Vocês lembram da mulher adúltera? A mulher que foi pega em adultério? Eles trouxeram a mulher atrás de Jesus. Chegando aos pés de Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Jesus continua escrevendo e ele fala assim: aquele que entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Abaixou a cabeça. Jesus fez uma pergunta e ficou aguardando a resposta. Aqueles homens foram saindo um por um, porque todos eles sabiam que tinham resposta, que tinham pecado. Então Jesus, em todo o ensinamento, ele faz uma pergunta e espera uma resposta. Qual resposta você tem dado ao Senhor na sua vida? As coisas têm sido oferecidas a você: o adultério, a violência, as drogas, a prostituição, a corrupção. Mas qual vai ser a resposta que você vai dar? A vida coloca as coisas diante de você. Elas acontecem. Mas o fundamental é qual resposta você tem a dar, você que faz parte desse reino de Deus. Esses homens, como Zorobabel, Esdras, Neemias, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, cada um desses homens, a vida passou por eles e se apresentou em várias situações, momentos difíceis, que eles foram surpreendidos, assim como nós fomos surpreendidos no ano de 2020. Agora, o que nós vamos fazer a partir disso aí? Qual vai ser a sua resposta? Você precisa manter o seu foco em Deus. Se você não fizer isso, a sua vida vai deslanchar. Então, quando você mantém o seu foco no Senhor que te chamou, no Senhor que te deu essa oportunidade, no Senhor que apresenta a você uma nova perspectiva de vida, você mantendo o foco, você tem uma vida eterna, você tem uma paz que só o Senhor Jesus Cristo pode dar a você e a mim. Os homens do passado, eles não saíram, não fugiram do foco, eles mantiveram o foco. Nós vamos encontrar, nós estamos já caminhando para o final, porque o importante é nós termos ideia que nós temos um foco, precisamos ter um foco, e não podemos abrir mão disso, e precisamos dar uma resposta ao Senhor, diante das situações que se apresentam diante de nós. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 35, que fala a respeito dos heróis da fé. E nós às vezes olhamos os heróis da fé e às vezes nós não nos incluímos nesses heróis da fé. Mas a Bíblia diz o seguinte, era Hebreus capítulo 11, verso 35, a partir do verso 35. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição
os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e pelos montes, pelas cavernas e buracos na terra. Quando a gente lê essa parte do texto, algumas coisas se encaixam na nossa vida também. Sofreram zombarias, foram traídos, foram martirizados, foram feitos de chacota, sofreram, passaram dificuldades. Mas qual é a diferença? Eles mantiveram o foco no Senhor. E não é por eles terem passado por essas dificuldades que eles estão incluídos na galeria dos heróis da fé, mas foi por eles terem participado de tudo isso, mas terem se mantido fiéis ao Senhor. A dificuldade vem para mim e vem para você. As situações acontecem, mas o que eu vou fazer com essas situações que acontecem na nossa vida vai fazer toda a diferença. E aquilo que aqueles homens do passado fizeram, você também pode fazer. Abrir mão dessas dificuldades, dos adultério, fornicação, prostituição, toda sorte de maldade que vem sobre a sua vida. Mas você se manter firme diante do Senhor. Porque aí a Bíblia, no finalzinho do versículo 38, ele diz assim: quando caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. O mundo que essas pessoas viveram não era digno delas. E o que a Bíblia coloca, que aqueles que servem ao Senhor com pureza de coração, com inteireza de coração, que passam por essas dificuldades, mas permanecem focados no Senhor, o mundo não é digno de você. Se você se mantém firme em meio a toda dificuldade, em meio a todo sofrimento, mas permanece fiel ao Senhor, o mundo não é digno de você. A Bíblia diz que sobre eles repousa a mão de Deus, a graça de Deus. Nada supera essa expressão: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é um filho amado de Deus. Isso que Deus fala para você. A sua vida não está dando errado. Na sua vida, busque fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Busque fazer a vontade de Deus. Busque fazer aquilo que Deus tem para você, porque você é filho amado do Pai. E Deus tem uma oportunidade nova para você a cada dia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que Deus possa ter nesse novo ano uma novidade de vida para você, que você possa experimentar uma coisa nova. A Bíblia nos diz, e eu vou encerrar dizendo o seguinte: você é filho amado do Pai, o amor de Deus esteja sobre a sua vida, a graça redentora de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, e a presença constante do Espírito Santo de Deus seja contigo e com a tua família. Em meio à dificuldade, em meio à pandemia, Deus não te abandona. Ele está contigo 24 horas por dia. E a cada manhã Ele tem uma novidade para você. Que Deus possa abençoar a sua vida e possa renovar a cada dia a sua fé no Senhor, e você manter o seu foco firmado em Deus, para a honra e para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Eterno Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que tem sido viva e eficaz em nossas vidas. Que cada um dos irmãos, amigos, ó Deus, que estão ao alcance da nossa voz, possa, ó Deus, tomar a decisão de fazer parte do reino dos céus, fazer parte do reino de Deus, aceitando Jesus Cristo como o único Salvador de suas vidas, e a partir daí
passar a viver uma vida diferente e entender que a vida dele não está dando errado, mas que é necessário que ele dê uma resposta e que Deus tem uma novidade para cada um deles, que o Senhor tem uma novidade para cada um deles, uma nova vida, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guardando e conduzindo a nossa vida, a vida das nossas famílias a cada dia. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família e lhe dê um feliz domingo, em nome de Jesus. Amém.